sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Para você que pensa que o hipismo é um esporte chique e elitista, você acertou. É sim, mas não pense que a equitação serve apenas para isso. A equitação deve, pode e tem que ser usada para o trabalho. Então vamos conferir juntos? Acompanhe. A equitação de trabalho é uma modalidade esportiva em ascensão no Brasil. Muito conhecida na Europa, em que os melhores são verdadeiramente os portugueses, é um desporto onde todos podem participar, com qualquer cavalo, de qualquer raça, idade ou experiência. Tem como objetivo demonstrar as habilidades do cavalo de sela e a destreza de seu cavaleiro. A competição é composta por etapas distintas, disputas individuais de ensino, maneabilidade e velocidade, nas quais o cavaleiro monta sempre o mesmo cavalo. Ao transportar o cavalo para o esporte, quando não é um cavalo de lida ou que faça algo no campo, tenha cuidado para não machucá-lo e não causar estresse ainda maior a ele. Esse é um ponto bem importante. A gente realmente tem bastante transtorno com o transporte. Nosso país é muito grande e existe uma variação climática muito grande entre as regiões. E como esse concurso é um concurso que traz cavalos do Brasil inteiro, a gente tem cavalo aqui de Manaus, a gente tem cavalo aqui do Mato Grosso, a gente tem cavalo aqui do Rio Grande do Sul. E esse ano não tem cavalo do Nordeste, mas normalmente tem. Então, assim, é importantíssimo. Primeiro, a ventilação no caminhão, que o cavalo necessita que faça uma viagem bem ventilada para que ele tenha uma oxigenação. O cavalo urina muito durante a viagem, aquele cheiro de ureia, tudo aquilo debilita o cavalo. Então, a qualidade do caminhão, com que ele tenha uma boa ventilação, é a primeira precaução. A segunda é que ele não fique grandes períodos sem beber água, porque a desidratação é o que mais tira cavalo nos concursos nacionais. O cavalo chega numa desidratação tão grande que ele não se recupera. Muitas vezes nem para competir e às vezes até se recupera para competir, mas não tem a performance desejada. Então, que essa viagem seja feita adequando algumas paradas para que o cavalo possa beber água, descer do caminhão, descansar, comer alguma coisa e depois continue novamente. Poucos animais possuem um registro tão antigo e tão completo como o cavalo. Através do estudo de sua história, acompanhamos todas as suas mudanças, desde os tempos antigos, quando eles batalhavam para conseguir sobreviver, até os tempos atuais, onde sofreram constantes adaptações para poder chegar até a evolução. Por gerações, o homem vem utilizando cavalos para o trabalho no campo. Estes animais devem possuir habilidades atléticas e morais diferenciadas, para que possam vencer os obstáculos que se apresentem com eficiência e bastante segurança. Ágeis, no entanto, controlados, fortes, no entanto, sensíveis. Um delicado e necessário equilíbrio. A prova de equitação de trabalho foi idealizada para pôr estas qualidades à prova em pista. Criada por italianos e franceses, a modalidade nasceu da ideia de reunir em uma única competição conjuntos de origens diversas, a fim de demonstrar o trabalho diário de campo num simulacro de obstáculos e situações reais. De pequenas competições regionais, a prova expandiu-se rapidamente, mais tarde contando com a participação de espanhóis e de portugueses. Os cavalos possuem uma linguagem corporal própria para se comunicarem uns com os outros. E nós, seres humanos, podemos e devemos aprender essa linguagem para entender e compreender melhor esses animais. O tempo de vida do cavalo varia de 15 a 30 anos. A participação dos diferentes países possibilitou o nascimento, em 98, de um campeonato da Europa de equitação de trabalho. Para tanto, desenvolveu-se um regulamento comum aos 4 países,
com o objetivo de unificar os conceitos equestres, respeitando, porém, as diferentes tradições da lida do campo. Cada país utiliza o cavalo típico de sua região. Os italianos usam o Maremenhos, animais da região da Marema, na Toscana, de porte semelhante ao puro-sangue inglês, com algumas características do quarto de milha. Já os franceses utilizam os camargueses, animais de pequeno porte da região da Camarga, que lembram pôneis, apenas um pouco maiores. Os espanhóis, um animal que é o resultado de uma cruza de anglo-hispano-árabes. Os portugueses, o puro sangue lusitano. Seja ele qual for o cavalo, lembre-se, precisa de cuidados. Que o cavalo use proteções adequadas para que nas curvas, algumas paradas, eles não lastimem suas patas, que é muito importante. Mas o mais importante é fazer uma viagem muito bem feita de horário e com ventilação. O Comitê Olímpico do Brasil, ou simplesmente COB, é a entidade máxima do esporte no Brasil. Foi fundado em 8 de junho de 1914, na sede da Federação Brasileira das Sociedades de Remo, por iniciativa da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. Por causa da Primeira Guerra Mundial, apenas em 1935 a entidade entrou em funcionamento de fato. Ela tem por objetivo representar o olimpismo e difundir o ideal olímpico no território brasileiro. Atualmente é presidida por Carlos Arthur Nussmann. Anualmente, o COB organiza o Prêmio Brasil Olímpico, que premia os melhores atletas do Brasil. Meu nome é Marina Azevedo, eu sou desenhadora de percurso, ou seja, a prova, quem já está assistindo uma prova de salto, a gente faz esse traçado que os cavaleiros saltam. Então, a nossa preparação, o meu trabalho é exatamente a gente proporcionar questionamentos para que o conjunto possa superar aquilo. Então, a gente trabalha muito assim, então o obstáculo 1 do 2 tem uma distância ali dentro. Então, dentro daquela distância, quantas passadas, a gente chama de galões, quantos galões o cavalo vai dali. Então, aquilo ali pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto. Então, o nosso trabalho é colocar as dificuldades adequadas para cada tipo de prova. Existem vários tipos de provas dentro dos saltos de obstáculos, como provas sem cronômetro, que podem ser de tempo ideal, na qual a pista é medida e dá-se um tempo para concluir o percurso, e quem mais se aproximar desse tempo, com menor penalização, ganha a prova. Provas com cronômetro, em que a velocidade é determinada para o resultado das provas. As provas com barragem, em que os conjuntos que no primeiro percurso tiveram os mesmos pontos desempatam no percurso reduzido com base nas penalidades e no tempo. E as provas de potência, um máximo de 4 barragens, onde a altura dos obstáculos é sucessivamente aumentada. Hoje você acompanhou junto comigo a equitação usada para o trabalho. Amanhã nós vamos voltar para encerrar a nossa matéria aqui no Aras Agromem. Até lá! Tchau!